depois do medo veio o mundo. Se eu tivesse me planejado para migrar da arquitetura para o marketing, eu não ia ter conseguido, sabe? Porque eu ia ficar pensando muito agora. A forma certa de fazer, o que eu faço primeiro. Exato. Eu marido de arquiteta nômade digital. Como isso começou, cara? Você imaginava que ia ter esse plot twist na sua vida? Não, nunca. Assim, a minha vida inteira eu acho que eu quis ser arquiteta, porque eu jogava The Sims desde pequena e o que eu mais gostava no The Sims era construir as casas, não era nem o jogo, de fato. E ao longo dos anos eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então, logo que eu saí da escola, eu já fiz o técnico em edificações, que ainda assim era meu sonho, sempre foi meu sonho assim por muito tempo. E engatei já na faculdade de arquitetura. Demorei para conseguir terminar porque eu tive vários problemas, meu pai faleceu, eu tive que trancar o curso e voltar. E até então era arquitetura. E entrei numa empresa, fiquei 10 anos praticamente só na mesma empresa, cresci, entrei com 18, saí com 28. Então nunca tinha passado na minha cabeça marketing. Até porque marketing digital ficou forte essa palavra, né? Esse segmento, digamos assim, na pandemia, né? E pós-pandemia. Mas eu nunca tinha pensado. Eu fiz assim, a minha vida inteira foi moldada em volta da arquitetura mesmo. Foi realmente um belo de um plot twist quando eu decidi realmente largar tudo para começar uma agência, né? Então foi difícil, porque não conhecia ninguém da área, né? Eu acho que isso foi o que mais pegou. Quando eu fui na arquitetura, como eu comecei numa empresa, numa multinacional, quando eu decidi abrir o meu próprio escritório de arquitetura, eu já tinha alguns contatos, eu tinha por onde começar. Agora, quando eu saí da arquitetura para o marketing, eu tive que literalmente criar um perfil do zero, começar a contar a minha história do zero, começar a estudar sobre uma coisa que eu gostava de fazer no meu perfil pessoal e no meu perfil da minha empresa, mas não me via trabalhando com aquilo, até por causa de renda eu tive que abrir mão de muita coisa. Sim. Morava em São Paulo, tinha apartamento, carro, obviamente tudo alugado, financiado, nunca foi nada meu, mas eu tinha ali um status, né, que a gente vê muito, que era a vida ideal, só que eu estava afundada em trabalho, em burnout, e basicamente o plot twist foi as minhas crises, né? Eu comecei a ter crise do pânico, crise de E aí foi aí ansiedade. que você percebeu que tinha que mudar. Sim. E quando foi que você percebeu que dava para construir essa vida que faz mais sentido para você? Eu lembro que você comentou que foi aqui no Nordeste, né, especificamente em Pipa, onde estamos agora, Foi. que foi a grande virada. Quando eu tive essa crise, que foi mais ou menos ali em julho de 2020, eu perdi a vontade de fazer o que eu mais gostava, que era viajar. Eu lembro que as pessoas me chamavam, porque viam que eu estava mal, né? Falava, não, vamos para tal lugar, vamos. E eu não queria viajar. Uma prima minha me levou quase forçada para Balneário Camboriú com ela e com meu primo para eu sair de casa. Eu falei, cara, tem algo muito errado na minha vida, mas muito errado de eu ter perdido a vontade de fazer o que eu mais gostava. Então, assim, não era algo, né, normal, só de tipo, hoje eu não quero. Não, eu não queria sair do quarto. Eu dormia, tava tomando remédio, tava tomando tarja preta. Ali que eu percebi, que eu falei, não dá. Aí, só que assim, como a maioria dos brasileiros, né, endividada, cheia de contas e de coisas, eu tive que ir indo aos poucos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vender meu carro. E daí eu vendi, quitei ele. Então teve planejamento Teve. Eu não sou muito de planejar as coisas, mas nesse momento eu não tinha como, porque eu tinha fatura de cartão de crédito, contrato de aluguel, parcela de carro. Então eu fui indo aos poucos, devolvi o carro, vendi todos os meus móveis e voltei a morar com a minha mãe. Aí decidi abrir o meu próprio escritório de arquitetura, que foi mais ou menos ali de dezembro a março. Quando eu vi que eu conseguia fazer uma renda com o meu próprio escritório, eu saí de CLT. E daí eu me senti livre. Aí eu falei, agora eu posso ser arquiteta à distância, digamos assim. Eu achava que eu podia ser arquiteta à distância. Aí eu vim pra Pipa, uma amiga minha era gerente de um hostel aqui. E como eu sempre compartilhei as coisas no Instagram, no meu Instagram pessoal e no Instagram do meu estúdio de arquitetura, ela olhou e falou assim, vem pra cá e faz aqui no nosso hostel a mesma coisa que você tá fazendo nessas redes sociais. Posta, compartilha a rotina. Isso de rotina é uma coisa que agora,
se fala bastante em Mas compartilhar na os época bastidores. não, né? Naquela época era só o que eu compartilhava, sabe? Aí ainda passei pela fase de, putz, preciso compartilhar menos rotina e mais trabalho. Aí eu tive que até encontrar esse balanço, assim. Fica Mas eu... aquilo do perfil portfólio, né? Que é só trabalho. Exato, Acha que só isso vai chamar a atenção. exato. E daí eu fui migrando, assim, aos poucos. Vim pra cá, fiquei um mês aqui. Só que a arquitetura ainda te prende muito, né? Uhum. Isso de ser arquiteto à distância não deu certo, né, para mim, porque eu tinha que ficar voltando para São Paulo toda hora, não tinha minha liberdade de horário, porque tinha que estar sempre ali online, acompanhando as coisas. E outras pessoas começaram a fazer o mesmo convite, de olha, eu tenho uma empresa de óculos de sol, você não quer cuidar do Instagram para mim? Ah, eu tenho uma empresa de panela, você não quer cuidar do Então foi Instagram depois para que você deu mim? o primeiro passo que as coisas começaram a se encaixar, Foi, né? foi. E a vida viajante traz muito isso, né? As pessoas que eu Sim. venho conhecendo. A maioria fala assim, que foi depois que deu o primeiro passo, depois do medo veio o mundo. Falam Sim, muito essa frase, porque eu né? acho que se eu tivesse me planejado para migrar da arquitetura para o marketing, eu não ia ter conseguido, sabe? Porque eu ia ficar pensando muito. Agora, A forma certa de fazer, o que eu faço primeiro, e nunca ia exato, dar exato. o Eu primeiro acho passo. que quem estuda muito e não dá o primeiro passo, não coloca as coisas em prática, não adianta nada ter tudo só na nossa cabeça e no planejamento. Então eu fui indo Uhum. assim, aos poucos apareceu um cliente R$ 500, outro cliente R$ 500, outro cliente R$ 500. Aí depois, pô, com esses daqui eu já consegui montar uma carteirinha aqui de cliente. Agora eu vou usar isso aqui como portfólio para ter mais e Uhum. melhores. E aí foi aí que começou a Nômades, que é hoje a Aí sua agência de foi aí marketing que começou digital. a Nômades E como foi Marketing sair dessa Digital. estabilidade, né, do CLT para construir um negócio seu do zero, empreendendo, uma mulher viajando sozinha, tudo Gente, isso? foi assim, acho que todas as crises que eu podia ter, eu tive, de ansiedade, de cabelo caindo, eu tinha, tipo assim, falhas enormes na minha cabeça, porque era muito estresse. Eu já tenho altos níveis de ansiedade e não saber se eu ia ter cliente, se eu ia ter dinheiro, se eu ia perder meus clientes de arquitetura, se eu ia, onde eu ia morar, se eu ia conseguir viajar. Então, no começo foi muita informação, então eu tive que começar um planejamento assim, básico, né? De tal dia da semana eu trabalho com arquitetura, tal dia eu trabalho com marketing, no bloquinho da manhã eu faço isso. E aqui em Pipa eu consegui ter tudo isso, né? Eu ia surfar de manhã, Uhum. aí eu chegava, trabalhava nos clientes de arquitetura, que era sempre mais urgente. À tarde eu cuidava do Instagram do hostel, à noite eu saía. E aí eu comecei a ver que era possível, né? Digamos assim. Então, acho que o primeiro passo vou ver no que vai dar, sabe? Foi o mais importante, assim. Uhum. E hoje você vive a vida dos sonhos, né? Que muita gente vê aí até que você compartilha no Instagram. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco os bastidores, assim, aquele lado que Sim, ninguém vê. Você já até é, comentou um pouco, mas. eu tento, eu gosto de compartilhar bastante, assim, esse lado B, né? Porque hoje a gente vê muito o lado A, só do marketing digital, que é justamente isso, a Suas vida dos sonhos, viagens, lugares exato. paradisíacos. Mas, assim, o bastidor de você precificar cliente errado e você ter que trabalhar muito mais horas do que o que você precisava, você acaba virando a sua própria chefe tóxica, digamos assim. Que não te dá folga no feriado ao final de Exato, semana. você acaba se bagunçando, você erra e a responsabilidade é só sua. Você precisa encontrar pessoas qualificadas para trabalhar com você, porque senão você vai ter mais dor de cabeça. Aí você começa a ter gasto com equipe. E cada vez que vai crescendo, tem o bônus e ônus. E os dois eles crescem na mesma proporção, eu diria assim. Então, hoje eu tenho uma equipe de 6, 7 pessoas trabalhando comigo. Nem todos são fixos, óbvio, tem vários freelas, né? Mas hoje, assim, tenho contratos que, graças a Deus, praticamente bancam a empresa, assim. Então, e aos poucos eu fui, tipo assim, eu comecei com R$ 500 por contrato, 700, 1.200, 1.500, 1.000. Foi muito gradativo, assim, eu nunca tentei dar um passo maior. Uhum. Cada vez que eu pegava um cliente, eu aprendia, colocava em prática e daí eu conseguia dar o próximo passo. No próximo eu falava, agora já que eu sei fazer isso, eu vou cobrar mais. Então, assim, hoje tenho contratos na agência de 7, 8 mil reais, que é coisa que quando eu comecei não era nem o meu Era faturamento inteiro, né, inimaginável, né? da Assim mesmo. empresa. E graças a isso eu comecei a ter a liberdade que eu mais gosto, que é essa de tempo, né? De Uhum. hoje eu poder estar aqui sentada. Um cliente me mandou mensagem perguntando se eu podia fazer uma reunião agora às 4. Eu falei que não, que eu tinha um compromisso. Então eu não tenho mais aquilo de, sabe, Uhum. de ter que estar. Eu tenho essa liberdade de saindo daqui, posso ver o pôr do sol, posso trabalhar à noite. Amanhã eu tô voltando para São Paulo, posso ficar mais tempo com a minha família.
no fim do ano, se eu quero ir para a Ásia, eu fico na Ásia. Então, eu acho que tudo isso que a gente passa, né, nos bastidores acaba compensando. Mas é muita dor de cabeça, é muita ansiedade, é muita síndrome de você se sabotar, síndrome do impostor. Toda hora, tipo, passa pela cabeça de voltar, talvez, para o mundo corporativo, voltar para um CLT e ter essa estabilidade. Então, a cabeça do autônomo, ele fica 24 horas por dia pensando nisso. E Tem tudo que ter... isso enquanto você viaja, detalhe, Enquanto né? eu viajo, e eu ainda trabalho como social media, né? Então, eu acho que uma coisa que muitas pessoas do ramo começaram e acabaram saindo, cara, hoje eu tava editando vídeo, tava fazendo copy, eu tava ajudando as meninas do gerenciamento, eu ainda tô 100% fazendo isso, só que eu tenho também meus infoprodutos, eu tenho ali outras responsabilidades, e fora tudo isso eu tenho que saber fazer tudo que elas estão fazendo para eu poder coordenar uma equipe e conseguir aproveitar os lugares que eu tô, porque no começo eu não conseguia aproveitar. A segunda vez até que eu vim para Pipa em 2022, que eu já estava com a Nômades e eu já estava conseguindo contratos maiores, eu não vivia tanto, porque daí eu estava atolado em trabalho. Então, no primeiro, eu não tinha trabalho e eu não tinha dinheiro na minha primeira temporada aqui. Na segunda, eu tinha dinheiro e eu não tinha tempo. Essa foi a melhor temporada de todas, Agora porque você eu tem consegui todos. meio que juntar tudo. Consigo viver bem, tenho tempo, tenho trabalho e meio que as coisas agora estão assim mais numa linha contínua, digamos assim. Nossa, eu me identifico um pouco, porque é a primeira vez que eu vim em 2023 também. Eu não me permitia sair durante a semana. Tipo, porque eu tenho que trabalhar e só final de semana eu posso sair. E, tipo, agora Exato. segunda-feira tava lá tendo uma arraiada com os vizinhos, tava lá dançando quadrilha. Exatamente. A Então, gente não tem mais isso de dia da semana, horário fixo, mas da gente ter a nossa cobrança da disciplina, né? é a Que é chefe coisa que eu tóxica. comecei a ter que trabalhar na terapia. Então hoje eu faço terapia para eu conseguir ser uma boa profissional, porque sozinha é muito Tenso. difícil. E tem algo que você só aprendeu vivendo, assim, sobre trabalhar remoto, ser nômade digital? Cara, eu acho que o que eu aprendi assim muito sozinha é isso do não vou dizer de acreditar, assim, sabe, que vai dar certo, mas eu já tive tantas quedas, né, digamos assim, de às vezes achar que, putz, saiu 2 clientes, perdi tudo, saiu 3 clientes. Então eu sei que no final sempre vai dar certo, sabe? Tipo assim, eu sei trabalhar, eu sei o que eu faço, e é coisa que por mais que as pessoas falem, é aquilo, a gente tem que pisar para vir o chão, sabe? Aham. Não ficar esperando e não se desesperar. Eu me desesperava Sim, muito, eu sim, era sim. muito ansiosa e isso de não tentar controlar tudo é coisa que eu tive Muda. que aprender muito assim sozinha. E controle financeiro também. Eu acho que hoje é o que eu falei, até fiz um post esses dias falando que eu nunca tive reserva de emergência, mas é uma Ah, vi. coisa que me ajudaria muito se eu Aham. tivesse assim ao longo desses anos, porque agora já fez 4 anos que eu tô viajando. E se eu tivesse tido reserva de emergência em vários momentos, eu ia ter muito mais segurança e estabilidade emocional, digamos assim. Principalmente. Então eu não vejo como algo que você precisa ter para você começar a viajar, mas comece a fazer o quanto antes, sabe? Para, pô, aquele cliente saiu, mas você ainda tem dinheiro para você se virar por mais 1, 2 meses até colocar outro no lugar, sabe? É interessante. Aí liga até a outra pergunta que eu vou fazer, que você já falou um pouco, mas qual a habilidade ou mentalidade que mais te ajudou a ter esse estilo de vida? Porque realmente, às vezes, não é para qualquer um, né? Tem muito isso que as pessoas olham essa vida e acham que, tipo, eu também quero, mas não Sim, é pra. eu acho que hoje tem acho que 2 lados de coisas que eu faço que é muito primordial e eu acho que é para qualquer área, que é saber fazer o comercial da sua empresa. Então, assim, eu acho que isso de você Uhum. conseguir se vender e vender o seu serviço na internet é algo que você sabendo fazer isso, você pode trabalhar em qualquer nicho, em qualquer área, vendendo qualquer tipo de Sim. produto. Se você realmente pegar essas técnicas de vendas mesmo, porque eu vim de vendas, né? Só que eu vendia estrutura metálica para galpão Só mudou da o Magazine contexto. Luiza. Então, mas assim, e eu vendi também, teve uma época que eu fiquei 1 ano fora dessa empresa, que eu fui chamada para trabalhar numa empresa que vendia sistema de segurança, de câmera, essas coisas. E eu vendia. Então, assim, quando você aprende a vender alguma coisa, você vende qualquer coisa. Se você Sim. vender um chinelo, eu aprendo a vender um chinelo. Então, isso que parece que é algo chato, se você dominar,
você mantém assim a sua empresa. Então, entender a importância do comercial, porque é isso que vai estar sempre te trazendo clientes. E entender a parte de gestão. Eu acho que isso também, de você ter a gestão do seu tempo, né? Então, hoje, eu tenho muito tempo livre, porque quando eu pego para fazer alguma coisa, eu já estou tão bem organizada com aquilo que eu faço em um tempo assim que talvez outra pessoa demoraria 2, 3 horas, mas eu já estou com aquilo organizado, eu sei a hora que eu tenho que começar, a hora que eu tenho que terminar, o dia da semana que eu tenho que fazer aquilo, e a gestão tanto do tempo quanto de pessoas, de prazos e de projetos. Eu até zoei a minha irmã a vida inteira por ela ter feito ADM, porque ADM é sempre o curso de parece quem sabe o que Sim, publicidade também. o que quer fazer. Só que hoje eu vejo a administração como a faculdade mais precisa do mundo. E você vê um pouco de tudo, né? De tudo. Você tem que saber administrar tudo. Lá você fala sobre finanças, lá você fala sobre pessoas, sobre prazo, sobre produto, serviço, tudo. Então, eu acho que aprender isso vale muito mais do que você ficar estudando sobre engajamento, sobre você ficar estudando sobre tendências de marketing. Eu estudo sobre isso para me manter atualizada. Mas hoje o que faz a diferença é eu ter essa parte da gestão e do comercial, porque hoje as pessoas, é o que eu sempre falo, elas me compram. Todo mundo que fechou já alguma coisa comigo, uma mentoria, uma consultoria, um serviço, eles nunca pediram para ver o meu trabalho, de tipo assim, mostra aí um resultado, porque eles me compraram, então eu sou muito transparente na internet. Você soube comunicar, né? Eu me comunico muito bem, então eu acho que essas duas habilidades, assim, de comercial e de gestão, te levam a qualquer coisa. Social media não é uma habilidade, é uma área de atuação. Então, a sua habilidade talvez seja escrever uma boa copy, editar um bom vídeo, mas isso você vai ficar no operacional. Então, se você quer ser do operacional, não tem problema. A gente precisa dos dois. Não tem como ser todo mundo do palco e todo mundo do operacional. Se todo mundo que está na minha equipe quisesse ser do palco, a gente não ia conseguir entregar as coisas. Funcionar. Só que tem pessoas que não querem isso. Eu não quero ter que me vender, eu não quero ter que criar conteúdo. Eu quero sentar minha bunda no computador, colocar meu fone de ouvido e fazer 10 carrosséis em um dia. Tá perfeito, é o que eu preciso também que alguém faça para mim. Só que não é o que eu quero fazer. Então, eu acho que você saber em qual área você vai querer ficar, se você vai querer ficar no bastidor se vendendo e passando trabalho para outras pessoas, ou se você quer ficar, acho que eu falei ao contrário, mas se você quer ficar no bastidor fazendo trabalho para a pessoa do palco vender, digamos assim. Sim, e qual conselho você daria para quem quer começar do zero? Quer ter esse estilo de vida, mas não sabe se eu quero ser social media, copywriter, designer, ou se eu até quero ser CLT, às vezes a pessoa nem quer criar um negócio. Exato. Qual conselho você daria? Eu acho que eu começaria testando com pequenas responsabilidades, digamos assim. Quer entender o que você gosta? Primeira coisa, tenta criar um perfil que, independente de alguma coisa, ele possa ser o seu portfólio. Então, hoje eu vou testar se eu sei criar um calendário editorial. O que é um calendário editorial? É isso. É ter as ideias, é encaixar com a estratégia. Acho que isso eu gostei de fazer. Não gostei, não é pra mim. Hoje eu vou tentar escrever uma legenda. Que foi um pouco o que eu fiz no começo. Então, quando eu criei a Nômades, eu não sabia se eu ia querer ser tudo ali dentro, né? Só que eu fui testando, e daí algumas coisas já começou a me pegar, tipo assim, putz, design, cara, me ocupa muito tempo. Eu gosto, é uma coisa que, foi a primeira que eu contratei. Mas era uma coisa que eu ocupava muito, eu gostava, mas ocupava muito meu tempo, então deleguei. Depois eu fui vendo, aí, só que eu tive que passar por todas as áreas para entender o que eu gostava. Então eu acho que se tem alguém que quer começar agora do zero e realmente tá tão perdida nesse sentido de não saber nem o que gosta mais ou menos, seria fazer alguns testes. Você se acha criativa ou você se acha mais analítica? Você acha que você se comunica bem ou não? Você não vai bem na frente das câmeras? Porque daí você já começa uma eliminação. Um filtro, porque não tem alguém que não vai saber nada. Então, tipo assim, eu vou testar. Minha tia tem um restaurante, eu vou pegar o restaurante dela ali pra... vou lá captar um conteúdo, eu vou editar o vídeo, eu vou fazer a copy, eu vou postar, eu vou fazer o tráfego pago, eu quero fazer uma página de vendas para ela. E nisso a pessoa ela vai conseguir encaixar, sabe? Mas eu acho que realmente tem que ser isso do teste. Se não quiser fazer para você, cara, oferece o trabalho para alguém. O que de graça eu tenho certeza que vai chover gente para aceitar fazer isso. E a gente não fala só de Instagram, né? Então, hoje a gente faz todas as redes sociais possíveis, faz e-mail marketing, faz canais de grupo do Telegram, de WhatsApp, faz evento em feira, banner, flyer, tudo. Então, se você quer fazer uma coisa, mas você não sabe se você gosta daquilo, delega para alguém fazer e faz só a parte que você gosta. Então,
Eu acho que ninguém tem que saber fazer tudo nunca, assim. Ninguém tem que fazer. Saber fazer, você tem que ter uma noção. Agora, fazer não tem necessidade. Eu mesma não encosto em tráfego pago, não encosto em landing page. Não me peça que eu não faço. Nossa, tráfego também é um desafio para mim, Jesus. Mas agora, uma mensagem um pouco mais motivacional. Se você pudesse deixar uma única mensagem para as pessoas que se inspiram, né, com quem escolheu viver esse estilo de vida, quem escolheu viver o extraordinário, qual mensagem seria? Cara, eu acho que especificamente essa semana, com o que aconteceu ontem, né, que não sei se vocês sabem, mas esse vídeo vai estar saindo um dia depois da Juliana ter sido encontrada lá no vulcão. Então, eu acho que assim, primeiro, a maioria das pessoas que tem esse medo tá numa estabilidade, tá num trabalho bom, num corporativo, num CLT que é bom, mas tem esse medo. E eu acho que a gente não tem tempo de não arriscar, sabe? Então eu estudei 8 anos de arquitetura, trabalhei 10 anos na área e eu tive que sair para fazer aquilo que eu gostava. Então não vai ser o fim do mundo. Eu acho que todo mundo tem uma rede de apoio, todo mundo vai ter uma família que vai poder te ajudar nesse começo, de falar, poxa, não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, fica aqui em casa. Mas eu acho que a gente tem que viver, cara, tem que se arriscar, porque a vida passa muito rápido. Eu tô com 32, já vai fazer mais de 10 anos que eu praticamente saí da faculdade, né, digamos assim, se eu tivesse terminado no prazo. Para daqui 10 anos vai passar muito rápido, então eu acho que eu não consigo formular isso numa frase, mas o que eu diria é que nem o mundo corporativo liga o suficiente para você. Eu acho que daqui a alguns anos ninguém vai lembrar o cargo que você estava, quanto você ganhava, e você vai ficar com vários arrependimentos, você vai carregar isso pro resto da vida, de você não... E o e se, né? Que eu acho que é o que mais dói, né, gente? Se eu tivesse feito se aquilo. eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse começado? Porque até se começar com menos, eu acho que hoje... eu sei que é muito fácil, né? Eu tive privilégios, né? Apesar da vida inteira eu ter me sustentado, eu ter ajudado, né? Minha família e tudo mais. Mas eu sei que eu tenho os privilégios, mas eu acho que ninguém, assim, tem que ter esse medo. Eu acho que tem que arriscar. E dá pra ir fazendo paralelo, assim, sabe? Tá com medo? Começa fazendo só alguma coisinha ali, uma renda extra, vai testando. Testando, acho que essa é a palavra, né, que você mais trouxe hoje. Testando, eu acho que tudo... dar o passo que o universo coloca o chão embaixo. A gente tem que tentar. E principalmente isso do nomadismo, é o que eu falo, às vezes o nomadismo não é para todo mundo. Então eu acho que, poxa, começa com uma cidade mais próxima, começa no Brasil, começa às vezes na sua própria cidade, tem um lugar que você vai poder passar um final de semana, mas vai indo aos poucos, porque ninguém vai começar, tipo, sair de CLT hoje, tô indo pra Ásia amanhã, não existe. E também tem vários isso. formatos de ser nômade, né? Você pode ficar 3 meses num lugar, que é o que eu tô fazendo aqui agora, você pode ficar 1 mês, semanas, pode ficar em hostel, tem gente em Airbnbs. Tem uma galera que tá aqui em Pipa que vai fazer 1 ano que tá aqui, daqui a pouco outro lugar e volta, então eu acho que assim, usa tudo isso que aconteceu, né, essa semana, todas as mensagens de tipo assim, gente, se arrisca, porque ela morreu vivendo, né, então tem uma frase até que eu não sei agora quem falou, que eu espero que quando a morte me encontrar, ela me encontre vivo. Então, assim, vale a pena você continuar nessa estabilidade, nessa segurança e não estar vivendo? Então... Isso, o que é estabilidade, né? Você pode estar num cargo X é estabilidade? E amanhã uma empresa te demite. Exato, do jeito que tá as coisas, do jeito que tá o Brasil toda hora, né? Um pouco do mundo. E eu acho que tá tendo cada vez mais oportunidade para essas pessoas que querem fazer diferente. Porque para fazer o que tá todo mundo fazendo, daqui a pouco... Inteligência artificial já tá substituindo muita coisa. Então, o que mais, né, daria para fazer? E, cara, aproveitar. Tipo assim, eu acho que olha o tamanho do mundo. Nem que não seja para viajar, apesar desse seu foco, né, de ter qualidade de vida, sabe? De fazer o que você gosta, de praticar mais esporte, de poder ir para uma praia, poder curtir um final de semana. 4 horas da tarde ir lá no Chapadão ver o pôr do sol. Exato. Então, assim, tudo isso o digital ele pode proporcionar e nós somos hoje prova disso, né? Tem perrengue, às vezes a gente passa estresse, passa um monte de coisa, mas vale a pena. Eu passava muito pior quando eu tinha que sair 6 horas da manhã de casa. Nossa senhora.
Então, acho que o conselho é esse, gente. Vai, Massa não tem demais. mais tempo. Amanhã pode acontecer alguma coisa, a gente tá sujeito, todo Bora mundo. viver. Bora viver, com certeza. Acho que tá Adorei! longe agora. Agora que eu me dei. Adorei, Nath, obrigada. Muito bom, você é maravilhosa, cara. E esse foi o primeiro episódio do Universos. Então, se você gostou dessa conversa que eu tive com a Mari, fica por aqui, que terão muitas outras histórias ainda. E eu tô conhecendo muita gente massa pelo caminho. Hoje eu tô em Pipa, no Rio Grande do Norte. Então, tem muita coisa aí ainda pra acontecer, pessoas novas chegando. Então, se você curte esse tipo de conversa, fica por aqui que vai ser massa demais. Tchau!